biológico de De Vries, que viu isso nas lagartas que se movimentam em direção à luz, né? Tem um fototropismo. E existem muitos... elas se movimentam na direção das folhas mais tenras, mais verdes, que justamente ficam mais iluminadas. E então Montessori usou o mesmo conceito para descrever que as crianças, em determinados momentos da vida, estão especialmente voltadas para determinadas informações que correspondem à sua necessidade de desenvolvimento. Idealmente, se nós pudermos oferecer à criança aquele objeto, aquela informação no momento adequado, a aprendizagem será muito mais fácil e muito mais profunda. É um conceito extremamente importante e que, na realidade, implica na liberdade. Porque se nós temos um currículo pré-determinado, nós estamos partindo de uma perspectiva de adulto. Porque, na realidade, assim, uma classe homogênea nunca é realmente homogênea. Aquelas crianças têm pelo menos 1 ano de diferença. E, além disso, diferentes padrões de desenvolvimento. Então, o que a Montessori propõe? Ela tem classes multidades. Então, numa classe para uma criança de 3 a 6 anos, tem uma gama de materiais que são adequados àquela idade, mas tem muito mais versatilidade, muito mais variação, muito mais oportunidade de cada criança procurar o que é necessário para si naquele momento. Vendo todas essas capacidades que surgiam na criança, né? Como eu citei, que ela percebeu já em São Lourenço, Montessori começou a pensar como é que isso acontecia. E então ela criou o conceito, criou a metáfora, digamos, de embrião espiritual, que faz um paralelo com um embrião fisiológico. Assim como da célula inicial se criam todas as células de forma especializada e se formam todos os órgãos, também e não se sabe exatamente como é, né? Não se sabe como é que isso vem programado. Da mesma forma se formam as características mentais. Então, esse é o sentido do embrião espiritual. É o sentido de que o ser humano nasce com essas potencialidades. Claro que essas potencialidades precisam do ambiente para se desenvolver e a extensão do desenvolvimento vai depender realmente do ambiente ser favorável ou ser um ambiente obstaculizante para aquele desenvolvimento. Então, eu acho importante frisar que esse conceito de embrião espiritual é um conceito biológico, né, que faz um paralelo com a biologia. Montessori, naquele momento, pensava que isso se desenvolvia a partir do nascimento. Atualmente, nós sabemos que já existe antes do nascimento, mas a forma como se desenvolve, como surge, é a mesma. E efetivamente não se pode saber exatamente o momento em que isso acontece. A gente sabe já que a criança intraútero reconhece a voz da mãe. Para a criança reconhecer a voz da mãe, ela precisa ter posto atenção, precisa ter funcionado a atenção para ela reconhecer. Precisa, logo depois de ter colocado atenção, ela precisa julgar, fazer uma comparação.
porque ela seguramente ouve a voz da mãe, ouve a voz do pai, ouve a voz de outras pessoas que estão no ambiente intraútero, né? E para saber se é voz da mãe, não voz da mãe, é um julgamento feito em cima de uma comparação, que é uma atividade, uma função da inteligência. Estas potencialidades se formam pelo exercício, é o conceito atual de psicologia e de neuropsicologia, uma combinação entre estrutura e função. O coração vai batendo e se formando, né? E da mesma maneira a mente vai funcionando, até mesmo com a formação do corpo, com o aparato fisiológico, por exemplo, da audição, que é o primeiro sentido que funciona, pelo menos o primeiro sentido da distância. A gente não sabe exatamente como é que fica em relação a tato, né? Mas os conceitos são formados já intraútero, por exemplo, né? Dentro, fora, a criança forma intraútero botando o dedo na boca. Não tem palavras, não tem conceitos, mas tem a experiência do conceito, a experiência corporal. Então, Montessori percebeu isso e percebeu a importância do ambiente, da liberdade da criança no ambiente para construir essas funções mentais. A criança não é ensinada, ela constrói. Tudo desde este princípio. Então, Montessori considera que a imaginação também é resultado da observação do ambiente. Ninguém imagina uma coisa completamente diferente daquilo que alguma vez tenha percebido com os seus sentidos, né? É sempre uma composição que pode, que se for criativa, será uma coisa nova, mas que tem elementos que estavam estocados na mente daquela pessoa. E por este motivo, Montessori estabelece uma diferença importante entre imaginação e fantasia. Imaginação é baseada na realidade e é função que permite ao homem criar e, portanto, criar o progresso, criar todas as coisas que existem na nossa civilização. A fantasia é uma distorção da realidade e muitas vezes é usada para manipular a criança e leva à credulidade. Então, ela diz, por exemplo, que as figuras de Natal, Papai Noel, na realidade a criança não imagina, ela acredita. É uma credulidade que ela considera prejudicial. Então, Montessori propõe para a criança, a psicologia do desenvolvimento de Montessori, propõe um ambiente livre, adequado, estimulante, onde a criança realmente possa interagir, e isso por toda a vida, né? E é por isso que ela propõe as áreas de desenvolvimento que funcionam ao longo de toda a vida, né? Que as áreas pedagógicas que têm a vida prática, sensorial, a matemática, a linguagem e os assuntos culturais que abrangem a história, a geografia, a biologia, todas as coisas que a cultura humana conseguiu estabelecer. Então, Montessori propõe essas áreas para todo o período de desenvolvimento. Montessori, como muitos outros autores, ela considera planos de desenvolvimento. Ela tem a criança, são 4 planos, de 0 a 6 anos, 6 a 12 anos, 12 a 18, 18 a 24, 18 em diante. Montessori tem 2 quadros em relação a esses planos de desenvolvimento. Num dos quadros ela representa os planos de desenvolvimento com triângulos,
que são todos da mesma área e que têm coloridos diferentes. O primeiro e o terceiro são vermelhos, o segundo e o quarto são azuis. E esses quadros têm todo um significado. A linha horizontal significa o desenvolvimento cronológico, enquanto as linhas inclinadas são o desenvolvimento psicológico. Os vértices dos triângulos representam o ponto onde as características do período estão na sua expressão máxima. E na parte de baixo do quadro tem uma comparação com a educação, que é uma crítica à educação tradicional, onde com linhas grossas ela mostra assim a divisão entre os períodos, a divisão artificial entre os períodos. No segundo quadro, chama-se o bulbo, e é como se fosse um bulbo, então é um grande saco e depois afina. E eu acho muito interessante porque, para mim, esse saco representa justamente assim, o saco das potencialidades e das possibilidades com o qual o ser humano nasce, né? Acho interessante que não é muito diferente dos períodos de desenvolvimento propostos por outros autores. Montessori dá uma importância assim, fundamental ao primeiro período, do 0 aos 6 anos, que é o período de conformação do homem. Então, do 0 aos 6 anos é a formação do homem, depois é o desenvolvimento do homem. E esse é o período de grandes possibilidades. No entanto, acho importante frisar que a educação Montessori é uma proposta que abrange todos os períodos do desenvolvimento. Ela realmente começou trabalhando com crianças de 0 a 6 anos, e nessa proposta, com o material pedagógico usado, a criança é completamente alfabetizada, a criança aprende a análise sintática e a criança domina as 4 operações, conceitos numéricos, frações. É muito rico. No primeiro período, que vai do nascimento aos 6 anos, a criança realiza sua própria construção através da exploração e da absorção do ambiente que a circunda. Sua inteligência trabalha em função do externo e das relações superficiais existentes entre os objetos e as suas qualidades. É um período essencialmente sensorial. Na proposta dos 6 a 12 anos, a Montessori propõe o estudo do universo, o conhecimento do universo. E essa proposta foi elaborada já em colaboração com o filho, com Mário Montessori. Tem como disparador grandes lições, histórias que o professor conta e a partir das quais a criança vai desenvolver pesquisas nas diversas áreas de conhecimento. Se pode até fazer se vê uma certa similaridade com pedagogia de projetos, só que seriam projetos individuais ou em grupos que as crianças se escolheriam e projetos de livre escolha da criança, né? No segundo período, que vai dos 6 anos aos 12 anos, o jovem é capaz de relacionar os fatos à luz da razão, preocupando-se com o como e com o porquê das coisas. É a entrada no mundo da abstração. E na adolescência, Montessori já propõe uma integração da criança, uma vivência com o mundo do trabalho, de uma forma naturalmente adequada, protegida, especial, mas que a criança já tenha uma percepção de como é que funcionam as relações econômicas e como é que ela pode colaborar na sociedade.
E no terceiro período, que vai dos 12 aos 18 anos, o mundo passa a interessá-lo sob um ponto de vista diferente. Procura aquilo que deve fazer, ou seja, desperta para o problema das causas e dos efeitos. Quando ela começa trabalhando com a criança de 6 a 12 anos e com a educação cósmica como com a possibilidade da criança imaginar coisas que não estão tão perto dela, né? Ter ultrapassado a necessidade sensorial, a intenção é de que a criança consiga perceber o seu papel no mundo, né? E qual é a posição do homem no mundo. E aí ela começa trabalhando com as necessidades fundamentais que são universais. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa se abrigar, todo mundo precisa se vestir. E trabalha necessidades materiais e necessidades espirituais. E as tendências naturais, que são as tendências para a satisfação dessas necessidades. Especialmente atenção, exploração, orientação, organização, e que também são universais. Agora, a forma de satisfazer essas necessidades depende do ambiente, então varia. Todo ser humano constrói abrigos, mas os abrigos são diferentes se a pessoa mora num país frio ou num país quente, na beira de um rio ou no alto de uma montanha. Esse estudo das necessidades, da forma de satisfação das necessidades, embasa a história e a geografia. E já começa com as crianças pequenas, onde na geografia, por exemplo, as crianças têm os mapas de quebra-cabeça dos continentes, e aí vão estudar quais são os animais de cada continente, quais são os povos que vivem, quais são os tipos de abrigos. E isso, na realidade, é muito importante para a construção da paz, porque então, em vez de partir do outro diferente de mim, e eu então me sinto desconfortável, desconfiado em relação àquilo que não conheço, se parte daquilo que é parecido. Quer dizer, quando se vai trabalhar o Japão com uma criança, é muito interessante vir com o que tem de tão diferente, mas nós temos que começar pelo que temos de semelhante, para estabelecer a empatia. Para Montessori, educação cósmica fazia referência ao respeito às leis estabelecidas na estreita relação entre natureza, vida e sociedade humana, reconhecendo que é a tarefa cósmica de cada ser que mantém a harmonia da vida e que torna possível a evolução. Inicialmente, as pessoas